Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é mais um episódio do Mulheres de Esperança. Eu quero dar boas-vindas a você que está aqui conosco, ouvindo pela rádio ou assistindo também no nosso YouTube. E hoje nós vamos conversar sobre algo que todos nós em algum momento já passou, que é sentir ansiedade. Como que é se sentir uma pessoa ansiosa? Há diferença de se dizer, sou ansiosa e tenho um quadro clínico de ansiedade? A gente vai conversar sobre esse tema hoje e entender como que a gente pode lidar aí com essa ansiedade. Eu queria muito dizer que esse episódio vão ser, assim, 3 ações para estar totalmente livre da ansiedade, mas não vai ser isso, ouvinte. Você vai estar convidado para uma reflexão, para um papo profundo, para encontrar maneiras de lidar com a ansiedade de maneira mais assertiva, de um jeito que faça bem ao teu coração. Então, se você quer esse conteúdo, vem para cá que você está no lugar certo. Queridas ouvintes, que bom ter você aqui conosco. Estamos falando hoje, então, sobre a ansiedade e há dados muito interessantes, né? Segundo pesquisas, o Brasil lidera o ranking de casos de ansiedade mundialmente. Há mais de 26% de brasileiros diagnosticados com ansiedade como um quadro de saúde. E por isso, hoje, nós convidamos ele, que já esteve conosco em outro episódio, falando sobre depressão, suicídio, o querido pastor Júnior Martins, que é pastor da Igreja Batista em Vila das Belezas, também é diretor e professor do Seminário MISPA, doutor em ministério e também está aí na jornada da formação em psicologia. Seja muito bem-vinda. Fabi, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Já me sinto da casa. Bom. Gosto muito de ser convidado e para falar de assuntos que são tão importantes, são tão relevantes e com os quais eu tenho uma relação também, né? Faço parte dessas estatísticas aí, pelo menos num passado um pouco mais distante. E agora como pastor, né, lidando com isso, como estudante de psicologia, como psicanalista também, né, que é uma formação que eu tenho também, poder lidar com esse assunto e contribuir com as pessoas para ajudar a entender essa situação e como lidar com isso aí. Para se livrar não dá, mas dá para conviver, dá para viver bem. Ah, que bom. Pastor, a gente estava conversando, eu estava pensando, na verdade, sobre essa questão da ansiedade, porque a gente até fala assim, eu estou sentindo uma ansiedade boa, né? Quando a gente vai viver algo novo, alguma coisa que a gente sonhou, que a gente se preparou para acontecer, né? Um momento novo na família. Mas a gente sabe que a ansiedade também pode ser uma coisa que nos paralisa, dependendo do quadro, né? Que nos escraviza, né? Defina para a gente o que seria a ansiedade, né, pensando aí na questão da psicologia, do ser humano. E por que o Brasil tem liderado esse ranking, então? A ansiedade ela é uma resposta psicológica, orgânica, social, espiritual. É uma resposta do ser humano a situações reais ou irreais. Isso é uma questão bastante importante. E que nos preparam para fuga ou para o enfrentamento. Geralmente a gente trabalha com essa ideia, né, de fight, que é luta, or flight, né? A ideia seria, em inglês seria mais ou menos lutar ou voar, mas a ideia é de fugir, né? Fuga ou enfrentamento. E é uma coisa natural, tá dentro do nosso organismo, Deus colocou isso na gente, para a gente encarar as situações, para a gente reagir. Você imagina, você está atravessando uma rua e vem um ônibus e você olha para aquilo e não tem reação nenhuma. Você vai ser atropelado, né? Você precisa reagir de alguma forma. Você está numa situação de perigo, você está numa situação de luta, está enfrentando alguma coisa que é maior ou diferente, você precisa saber o que fazer. Se você vai enfrentar, se você vai fugir ou não. Mas óbvio que isso se torna, em algum momento, uma situação patológica, de doença. Inclusive, você tem uma série de protocolos, né, da medicina, no DSM, no CID, enfim, para que você consiga, de alguma maneira, determinar se uma pessoa tem ansiedade no nível patológico. Então, isso tem a ver com frequência e com intensidade e com período. Então, dificilmente alguém vai ser diagnosticado com ansiedade com menos de 3 meses de sintomas contínuos. Vai ser medido ali se a pessoa está tendo medos baseados em situações reais ou irreais, coisas que ela está imaginando, coisas produtos da mente, ou se ela tem traumas do passado que acabam despertando novas reações, que são reações
ansiosas. Então, é um processo bem complexo e que envolve também uma fisiologia bastante complexa, que às vezes a gente ignora também. Todo o nosso corpo se movimenta em torno da ansiedade. Com relação ao Brasil, é bem interessante, a gente pode até particularizar um pouco, né, porque a gente está em São Paulo também, e dentro do Brasil a capital da ansiedade, né, e da depressão é São Paulo. Você tem números, tem estatísticas para isso. São Paulo já liderou, acho que nos últimos 10 anos, pelo menos por 2 vezes, como a cidade mais ansiosa e mais deprimida do mundo. Isso porque você tem registros médicos, você tem compra de medicamento, você tem como medir isso. Fora o grande número de pessoas que não procuram ajuda e está fora, de alguma maneira, desse tipo de estatística. E, mais uma vez, é um fenômeno complexo. Isso tem a ver com competição no ambiente de trabalho, insegurança econômica, desestruturação familiar. Isso talvez tenha a ver também com questões sociológicas aí já interpretadas no passado, como talvez uma visão... Talvez o brasileiro seja o país do carnaval e da alegria, mas talvez internamente o brasileiro não seja assim realmente tão alegre. Talvez ele demonstre uma coisa por fora e por dentro ele seja uma pessoa sempre aquele complexo do vira-lata que vocês já devem ter ouvido dizer, né? Que é aquela ideia de que eu sou o menorzinho, ao mesmo tempo que eu sou aquela pessoa super popular, internamente talvez eu viva crise do ponto de vista social que também me coloca aí nessa situação. São Paulo, a gente ainda tem o fator do trabalho, da violência, da celeridade, né? Tudo tem que ser muito rápido, dos excessos, do dormir pouco, do comer mal, fatores que, obviamente, vão contribuir para a instalação de uma ansiedade que pode chegar num nível patológico de adoecimento em que você precisa de tratamento, inclusive medicamentoso. Então, não é muito difícil identificar, né? A gente tem um ambiente muito propício para a ansiedade. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu meio que vou dividir ela em 2 partes, já que você falou que existem coisas que a gente pode fazer que acabam aumentando ainda mais a ansiedade. Quando a gente olha para os nossos hábitos, tem coisas que talvez a gente tenha deixado de fazer, você que está ali envolvido com a área de psicologia, sempre perto dos estudos mais recentes, ou então coisas que a gente tem ingerido demais que aumentam ainda esse nível que seria o saudável? Olha, por exemplo... Se a gente pensar numa vida equilibrada, a gente pensa em coisas básicas como alimentação, sono, descanso. Vou acrescentar mais um elemento aí, uma agenda, pelo menos, mais ou menos organizada. Quem de nós pode se gabar de ter pelo menos esses 4 alicerces absolutamente bem equilibrados? A gente sabe, por exemplo, da importância do sono para reequilibrar todos os nossos hormônios, a importância de você entrar no sono profundo, no REM, a questão, por exemplo, do uso de telas, né? A famosa higiene do sono. Há contestações em relação a isso, mas aquilo realmente é bastante útil, ou seja, você ter um preparo para dormir, não estar com acesso ali à luz azul, a muita informação, porque o seu cérebro ainda está acumulando. A gente sabe que o nosso cérebro trabalha em ciclos, então a gente precisa ter um repouso, um desligamento, né? Você vai caindo ali a frequência de atividades para você entrar no sono. O sono precisa durar ali um certo tempo. Quando a gente fala em alimentação, a gente está falando em saúde, mas a gente está falando também em hormônio, a gente está falando em saúde intestinal, o famoso segundo cérebro, porque a gente sabe que depois do cérebro, né, o intestino é onde tem mais neurônios, né, onde a gente tem mais coisas ali de fato acontecendo. Então, por exemplo, a alimentação está muito ligada a isso, a você funcionar bem. Então, você percebe, uma má alimentação vai te causar mais desgaste, vai diminuir a sua capacidade, talvez, cognitiva, vai te dar mais cansaço, menos exposição e vai te sujeitar à ansiedade, a uma série de outras doenças. Então, quando a gente pensa em prevenção, seria viver uma vida, assim, a princípio, o mais equilibrada possível, né? Se você desequilibra um desses alicerces, você já começa a se colocar não apenas em condição de se tornar mais ansioso, mas também de ter uma série de outros problemas de saúde, etc. Lembrei daquela música, né, do Gerson Borges e do Paulinho Nazaré, hoje, né? Hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu vou comer mamão, hoje eu vou passear com o cachorro, pelo menos hoje, né? E amanhã a gente tenta recomeçar tudo de novo, uma vida equilibrada que é própria do ser humano
ir para o caos, né? É muito nosso viver no caos, né? E Deus chama a gente para esse equilíbrio. Agora, pastor, bem no comecinho do programa a gente falou que se livrar mesmo da ansiedade, que no fundo é o que todo ser humano queria, isso não dá. Mas como que a gente pode reconhecer que algo está nos causando ali um desconforto e é normal em algumas situações vir um desconforto e aí você fazer alguma coisa para lidar com ela de uma maneira mais assertiva? Tá, existe uma série de questões, né? Da gente lidar com ansiedade, que seria uma ansiedade natural, porque você vai passar por eventos, por estresse, um dia vai acontecer alguma coisa que você não gostou, aquilo vai te provocar ali uma tristeza, uma ansiedade, um desejo de resolver, e aquela que está no nível mais patológico, né? Mas existem algumas técnicas, né? Por exemplo, utilizadas, que eu acho que podem ser utilizadas não só por pessoas que já têm uma ansiedade generalizada, já tem alguma coisa no nível patológico, mas para qualquer um de nós, em qualquer situação, né? Existe uma técnica chamada Calme-se, né? Que, na verdade, é uma espécie de acróstico, né? Você pode procurar aí na internet, não é muito difícil de achar, tanto em texto quanto também em vídeos do YouTube, mas que partem desde aquela ideia de olhar para si mesmo e dizer assim, estou ansioso, isso é muito importante. Meu coração está aqui acelerado, uma sudorese, uma série de coisas estão acontecendo no meu organismo, eu sinto que eu estou no estado de alerta. Então, assim, eu estou ansioso, preciso reconhecer que estou ansioso. Pensamentos do tipo medir, né, dar o tamanho exato para o tipo de situação. Então, de repente, você está ansioso por causa de um atraso. Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Vou ligar para a pessoa, olha, eu vou me atrasar 10 minutos, olha, não estou suficientemente preparado para tal coisa, olha, tal situação realmente me causa aqui um desconforto, alguma coisa desse tipo. Então, tomar ações em relação à sua própria ansiedade. Coisas como, por exemplo, dizer para si mesmo, isso é passageiro, isso vai passar. A tendência do ansioso também é dar um tamanho exagerado para as coisas, né? Por isso que é interessante a gente ler a Bíblia, né? A gente conhecer algumas coisas, porque a gente tem que pensar no propósito da nossa vida como algo maior e enxergar esses momentos de ansiedade como pequenos momentos que têm um começo, têm um meio e têm um fim. E que eles não necessariamente estão comprometendo a nossa vida, o propósito da nossa vida, porque a tendência do ansioso é do tipo assim, qualquer coisa eu vou morrer, eu vou passar uma grande vergonha, ai meu Deus, o que é aquilo? Existe uma tendência a exagerar, então não estou dizendo assim, diminua os seus problemas, porque não é isso, mas coloquem os seus problemas, por exemplo, em perspectiva diante do total da vida. Uma conversa interna, assim, o que isso vai me atrapalhar? O que isso vai ser realmente ruim? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Bom, dentro do Acalme-se, por exemplo, também você tem técnicas de respiração, que as pessoas não costumam acreditar no efeito das técnicas de respiração. Enquanto você vai falar, eu vou fazer, vamos ver. Não, é uma coisa incrível. A gente precisaria, na verdade, talvez assim, a posição mais confortável, até para evitar tontura, algum tipo de desconforto, tá deitado assim, numa posição realmente assim, com as mãos do lado, o máximo de relaxamento possível. Precisa buscar isso, mesmo aquela crise, as pessoas em crise de pânico, elas têm uma dificuldade muito grande para acreditar que isso vai funcionar, mas eu já tive isso há muito tempo e eu acreditei nas técnicas e é incrível. O relaxamento às vezes é tão grande que você dorme e quando você acorda parece assim, meia hora depois parece que você teve uma noite inteira de sono. Mas coisas bem simples, do tipo inspirar profundamente, segurar ali por 5, 6 segundos, talvez até 10, sem forçar muito, soltar devagar, tentando prestar atenção no coração, no pulso, né, na sua pulsação, e tentando realmente sentir essa situação. Evitar, obviamente, hiperventilação, porque isso é ruim, mas você sente um arejamento do corpo inteiro. Por quê? Isso é uma coisa importante. Deus fez o corpo da gente para entrar em equilíbrio. Tá? A medicina, a psicologia, enfim, chamam isso de homeostase. Então ele colocou um sisteminha dentro da gente que é o sistema, a gente chama de simpático e o parasimpático. Os nomes são até bonitinhos, né? Então um funciona para nos colocar em situação de alerta, então vai fazer o coração bater mais forte, ele trava o intestino, ali segura o intestino por um tempo, enfim, vem a sudorese, uma série de coisas. Aquilo dura algum tempo até que você resolva aquela situação
E depois entra em ação o sistema parasimpático, que é tentando voltar todo o seu corpo à situação normal. Pressão ali 11, 12 por 7, 8, a temperatura 35, 36 graus, tá entendendo? O pulso ali 60, 70. Eu já vi pessoas em situação de estresse, você mede o pulso, está 120. 120 é o pulso de alguém correndo, de alguém fazendo força na academia. Então, essa situação de respiração não é só respiração. Na verdade, mesmo que se você não sabendo exatamente o que está acontecendo no seu organismo, todo ele está se reorganizando e todo ele, de alguma forma, está tentando voltar à homeostase. E isso realmente causa um relaxamento. Não dá para fazer em pé, porque pode ter tontura e tal. Eu sei que é difícil convencer alguém numa crise de pânico a respirar assim, mas, gente, acreditem, essa é uma das coisas que ajudam bastante, tá? Então, procurem lá o Acalme-se lá também, exercícios respiratórios para regular, e entendam que a ansiedade ela tem um fator fisiológico muito forte. É a questão de regular a mente, né, os pensamentos, mas é uma questão também de colocar o corpo, favorecer a homeostase do corpo, ou seja, voltar a um estado de equilíbrio que pode trazer um pouco de tranquilidade. Eu ouvi ele falando sobre essa questão da mente, né, do quanto que a mente contribui e trabalha, né, sobre a ansiedade. Me lembrei de um livro de uma moça que eu li, que ela tem depressão e ansiedade. Ela escreveu não só compartilhando a história dela, para que a gente entenda um pouco mais profundamente como acontece, mas também como lidar com as pessoas que enfrentam, né, essas doenças. E ela falou, e eu fiquei assim achei muito assustador assim, ela compartilhar que um dia ela entrou no ônibus voltando do trabalho. E aí o ônibus começou a encher, e aí ela começou a ter a crise da ansiedade, e ela falou que a sensação era que estava todo mundo apertando ela, e todo mundo falando alto, e aí ela começou a querer chorar, e ela olhava para a porta, parece que a porta estava muito longe, até o momento que ela conseguiu descer do ônibus, que foi assim, sei lá, 2 pontos depois que ela pegou, e aí ali ela sentou na rua e ficou tentando, né, acalmar, fazendo a técnica da respiração e tal. Então, é muito diferente quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa ansiosa, e quando você é uma pessoa que tem esse transtorno, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ou agorafobia, no caso dela. Então, tem um outro diagnóstico aí tem também. Tem outros também. Tem vários, até né? Até o TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo. Até timidez. A timidez é uma espécie de manifestação de ansiedade. Porque a pessoa ela se fecha diante de uma situação que ela não quer confrontar. Então, é um tipo de ansiedade também, tá? Talvez não seja tão prejudicial quanto outras, mas a ansiedade ela se manifesta de diversas formas. Esse nome, agorafobia, como tem o agora, né, dá para entender que, às vezes, a ideia é de que agora é no tempo, né? Eu estou sentindo... Não, mas esse agora, né, vem de uma expressão que quer dizer no espaço. Um medo do lugar. Pode acontecer dentro de elevador, dentro do ônibus, mas pode acontecer em lugares abertos também. Por exemplo, a pessoa está andando na rua, é um lugar aberto, está o sol, mas ela se sente desprotegida. Ela se sente como se estivesse num campo aberto pronta a ser atacada, alguma coisa assim, e aquilo pode despertar nela. As fobias também são manifestações de ansiedade, medo de aranha, de barata, medo do vento, medo da chuva. Há pessoas que fazem tratamento até para esse tipo de coisa. Tem gente que o tempo fecha, as nuvens escuras aparecem, elas entram em situação assim de total apavoramento, precisando de tratamento. Tem pessoas que têm medo de pegar a estrada, os medos são medo de avião. Tem gente que não entra no avião sem tomar um monte de remédios para tentar passar o voo todo dormindo, porque senão o estresse, né, de passar por aquilo é muito grande. Então, além dessas coisas, você tem também fobias muito específicas que são manifestações dessa ansiedade, porque a ansiedade é sinônimo de medo, né? Ou de um preparo para a luta e para a batalha. Então, o medo está sempre ali. Agora, pastor, quando a gente tem uma pessoa que tem um diagnóstico desse conosco, né, convivendo às vezes na família, na igreja, enfim, na faculdade, né, em alguma situação, como que a gente pode lidar para auxiliar essa pessoa, para entender essa situação também? Porque às vezes pode pensar que é algo muito superficial e não é, alguma coisa realmente que paralisa, né? É paralisante. Como que a gente pode acompanhar essa pessoa de forma saudável para auxiliar? Acho que a primeira coisa que você já disse aí é muito importante. A gente nunca pode desprezar qualquer tipo de relato de ansiedade, de depressão. A gente já tratou aqui de suicídio. A gente nunca pode desprezar. Não é? É frescura, é bobeira, é fraqueza, vai passar, está fazendo isso para chamar atenção.
a gente nunca pode desprezar, a gente tem que levar a sério. A gente também não pode entrar em pânico, em desespero, também não pode. Alguém precisa manter ali a calma, manter uma certa tranquilidade para lidar com aquilo. Uma das coisas que é muito importante é conversar com a pessoa, porque aí é uma técnica que vem até da logoterapia, que é a questão do autodistanciamento. Em alguns momentos, a gente tem que parar de olhar demais para dentro, porque a gente começa a prestar atenção demais nesse medo, alimentar esse medo, e aquilo vai virando um looping dentro da gente. Quer dizer, a gente vai acrescentando camadas e aquilo vai se intensificando. É interessante porque, por exemplo, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, elas relatam um alívio muito grande quando elas sentam para conversar com alguém. Alguém que tira ela, pelo menos por algum tempo, daquele momento de ansiedade. E o interessante é que os efeitos não são apenas dentro do tempo daquela conversa. Os efeitos permanecem. A gente que é pastor tem essa sensação porque as pessoas conversam com a gente. Poxa, estava tão doente, estava tão cabisbaixo, o pastor veio aqui e visitou a gente, eu consegui dormir, eu consegui tomar café da manhã, eu almocei no outro dia. Elas relatam um efeito um pouco mais duradouro daquela conversa. Então, alguém para sentar, alguém para deslocar, alguém que possa fazer o exercício, por exemplo, de respiração, de repente as pessoas podem fazer juntas. É muito difícil colocar alguém para acalmar, para respirar, mas se a pessoa acredita, se ela está ali, ela pode experimentar um relaxamento. E agora, se é uma coisa que não é uma coisa pontual, está acontecendo com uma certa frequência, aí tem que procurar ajuda, tem que procurar médicos, porque pode ser que precise entrar com algum tipo de medicação, procurar terapia e sempre as questões espirituais, né? Recorrer à palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala muito disso, recorrer aos pastores, a questão terapêutica que está sempre presente no culto, né? Do louvor, da adoração, e tudo isso é um processo mais complexo no sentido de lidar com isso, tá? Então, sei lá, trouxe algumas coisinhas aí para pensar. Muito bom. E ele vai trazer mais, e a gente quer mais, mas é no próximo bloco. Estamos de volta com esse episódio tão especial, falando sobre ansiedade, né? Com a participação do pastor Júnior Martins. Ele que também é escritor, né? Escreveu um livro aqui, que nós lançamos aqui pela RTM, A Batalha Silenciosa dos Pastores, falando sobre a depressão e o suicídio. Você pode adquirir na loja da RTM. E ele tem muitos outros conteúdos muito bons também que ele escreveu. Logo em breve eu espero que lance mais livros. Quem sabe, né? Quem sabe? Pastor, a gente também percebe que ali na Bíblia tem várias histórias onde você pode perceber traços de ansiedade. E eu fiquei muito imaginando, por exemplo, as mulheres ao verem Jesus sendo crucificado ali, né? Aquele desespero, a dor, o que fazer. Depois eles na casa, sozinhos, quando ele se ressuscitou, né? Meio perdidos, atônitos. Então, a Bíblia ela fala sobre ansiedade, relata sobre ansiedade, mas as pessoas que vivem com essa característica, elas podem se sentir assim, será que é falta de fé? Eu não consigo me libertar disso. Como que Deus nos vê quando a gente está nessa questão da ansiedade? O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Essa é uma resposta sempre, é uma pergunta sempre muito importante. A resposta é igualmente importante, mas é uma coisa que precisa ser muito bem colocada. Quando a gente fala questões espirituais, existe uma tendência das pessoas a pensar que a gente está falando em demônios, possessão demoníaca, ataque das trevas, e eu acredito em todas essas coisas. Elas realmente existem, o diabo trabalha bastante para atacar os servos de Deus, mas isso é um reducionismo bastante perigoso. Por que é um reducionismo perigoso? Porque quando eu falo de questões espirituais, eu estou falando da nossa relação nesse eixo, né? Nesse eixo com Deus, nesse eixo vertical. E também estou falando nesse eixo horizontal da compreensão do meu papel no mundo à luz daquilo que Cristo fez por mim, dos propósitos dele para a minha vida. Então, quando eu trato aqui de questões espirituais, né, a partir de agora, eu estou falando principalmente nesse sentido, tá? Não desprezando os ataques das trevas, mas pensando numa compreensão mais ampla. Não dá para a gente separar as coisas, né? A questão biológica de como o corpo funciona, a questão psicológica de como a mente funciona, a questão sociológica de como as nossas relações horizontais funcionam, e não dá para a gente separar também dessa relação vertical com Deus. Todas as coisas estão absolutamente muito interligadas. Então, por exemplo, como é que as questões espirituais elas podem, de alguma maneira, influenciar positivo ou negativamente na ansiedade? A principal questão é assim, propósito de vida, relação com Deus,
a gente saber exatamente qual é o nosso papel no mundo, saber quais são os nossos dons, ou seja, como é que a gente vai colocar em operação esses propósitos que Deus tem para a vida da gente. E essas coisas nos colocam numa perspectiva bastante interessante, ou seja, eu não vou tentar carregar uma coisa mais pesada do que eu sou capaz, mas eu também não vou ficar aqui preguiçoso querendo só levar aquilo que está bem conveniente para mim. Então, por exemplo, no caso de líderes religiosos, no caso de pastores e no caso de crentes, a gente saber quem a gente é aos olhos de Deus e saber o que a gente é dentro do corpo de Cristo é um fator para aquietar bastante o nosso coração, não é? A gente vive um mercado religioso, uma competição, a gente vive assim talvez alguns padrões de religiosidade que não sejam bíblicos, exigências que são assim muito acima e que Deus nunca fez. A promessa de Jesus qual foi? De segui-lo e abandonar o nosso fardo pesadão e carregar o dele, que é suave, que é leve. A gente tem que considerar isso. Uma coisa é dizer que há dificuldades no ministério, a outra coisa é dizer que a nossa relação com Deus vai ser sempre uma tribulação e um peso, causando ansiedade e estresse na gente. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Onde é que está o prazer na palavra, o prazer na presença de Deus? Como é que está essa história de que Deus nos criou para a sua honra e para a sua glória e que Deus tem um interesse muito grande na nossa alegria, no nosso prazer, em que nós sejamos realizados, bem-aventurados em tudo aquilo que fizermos. Então a gente também tem que recuperar esse eixo e entender que Deus é bom e que Ele gosta da gente vivendo bem e com saúde. Deus quer o nosso bem. Eu acho tão legal poder te ouvir falando isso, porque muitas pessoas estão com ansiedade porque também na alma estão extremamente fragilizadas, né? E aí você falando, eu lembrei que o Dallas Willard fala assim, Deus não só nos ama, Ele gosta de nós, porque muitas vezes a gente pensa assim, ama, salvou, morreu na cruz, me ama, como se Deus não gostasse da gente com esse carinho de caminhar com seus filhos, né, de cuidar deles. Mas aí, querido pastor, a gente vê muita gente lutando contra algumas coisas, sejam vícios químicos ou comportamentais, e às vezes elas querem dar um ataque frontal a essas coisas e até se livram, mas não colocam outra coisa no lugar, e parece que a ansiedade vem ainda mais fortemente. Para quem já se livrou de alguma coisa, seja uma dependência química, seja algum tipo de comportamento que era nocivo, essas pessoas sofrem mais com ansiedade? Sofrem. Eu acho que, inclusive, acho que a parte talvez mais importante da resposta está na sua pergunta, né? Que é exatamente o que acontece. Isso vem muito da terapia cognitivo-comportamental, né? Dessa questão de análise comportamental, né? De como é que o ser humano funciona. Então, é praticamente impossível que alguém, por exemplo, se livre do vício se essa pessoa, por exemplo, não deixa os lugares e as pessoas, né, e as amizades que ligam essa pessoa de alguma maneira ao vício. Então, a gente tem sempre que pensar numa mudança de vida. Não basta apenas uma mudança de mente. Eu realmente não quero. Mas é preciso mudar os lugares, mudar as pessoas, assumir novos hábitos, de repente praticar atividade física também, fazer terapia, se é o caso de tomar medicação, entender melhor o propósito da sua vida, mas é um processo de fuga. Agora, veja bem, é bem interessante o seguinte, os relatos que eu tenho, a começar do meu próprio e de muitas pessoas que eu conheço ao longo da minha história, a gente nunca pode esquecer o fator milagre, né? O fator bênção de Deus, porque eu entendo que eu deixei as ruas pela igreja, eu deixei os meus amigos com vícios por amigos cristãos que compartilhavam comigo a palavra de Deus, eu mudei os meus hábitos de, não dormir à noite, ficar perdido pela rua, por dormir, trabalhar e ir para a igreja no final de semana, mas a gente sabe também que tem um componente ali de alguma coisa misteriosa, né? Como Deus faz isso, a gente sabe que Ele quem fez, mas é misterioso, em que há uma mudança de mentalidade tão profunda, né? Tão profunda no coração, que faz com que a gente, né? Então, uma pessoa dessa, a gente pode fazer todo o esforço do mundo, usar todas as técnicas, todo o conhecimento da medicina, da psicologia, mas a gente tem que apresentar Jesus, né? Graça, né? Graça que vai moldar e transformar essa história e preencher essas lacunas. Eu diria até que o caminho é o contrário, apresentar Jesus. Sim. E depois você também tem que buscar essa ajuda e ter uma sequência, né? Agora, pastor,
para finalizar, dicas, se você tiver práticas. Pensando aí que você também tem uma rotina, né, de estudo, diretor de seminário, é esposo, é pai, para quem tem essa rotina, essa agenda, enfim, mora em São Paulo ou até em outro local, mas que se sente mais ansioso por causa da rotina, o que a gente pode fazer para conseguir ter um pouco mais de leveza nessa jornada? Tem uma técnica muito, muito, muito boa e muito antiga chamada dizer não. Muito bom. Tem coisas que a gente tem que aprender a recusar. Isso eu aprendi há alguns anos. Então, tem coisas que eu decido não fazer. Hoje eu decido esticar um pouquinho mais a minha agenda. Eu tento ter pelo menos um dia de folga na semana. Mas tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, independentemente se você tem muitas ou poucas responsabilidades, eu acho que a gente tem que ter uma agenda. Que seja um papel anotado, que seja um recadinho na geladeira, que seja usar a agenda automática do Google, usar a agenda do próprio celular. A gente tem que se programar e olhar a agenda com antecipação. Se eu abrir meu celular para vocês aqui, você vai ver os meus compromissos dos próximos 3 ou 4 meses. Então, às vezes, eu recuso sair no sábado, pregar em algum lugar, não porque eu tenho algum lugar para ir, mas porque, às vezes, dos 4 sábados do mês, eu já saí 2, eu já saí 3. Eu já estou com 3 programado. E, de repente, eu recuso. Eu não gosto de sair da minha igreja, por exemplo, no domingo. Porque, além das obrigações que eu tenho lá, é um lugar de repouso e de descanso. É o meu povo, é a minha gente. Então, eu não gosto. Eu tenho uma agenda cheia. Acordo muito cedo, durmo muito tarde. Mas eu consigo tirar uma sonequinha ali depois do almoço e aquilo me recupera, me ajuda bastante. A gente precisa visualizar a agenda da gente, precisa ter um controle, precisa usar a técnica do não, não vai dar para fazer, isso não é para mim. A técnica do não pode ser não ser da sua prática, mas da sua responsabilidade, mas delegar para alguém. Então, tem muita coisa que você pode dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, mas eu vou pedir para tal pessoa, vou dividir o trabalho, vou dividir a tarefa, né, multiplicar as mãos aqui, e você muitas vezes supervisionar e cuidar daquilo. Então, tem várias coisas que dá para a gente fazer. Tenta entender que a gente tem limites, precisa descansar, precisa estar com a família, uma série de coisas, e que a gente precisa encaixar. Se você está com a agenda muito lotada, você tem que começar a tirar algumas coisas, delegar, adiar talvez algumas coisas. Aí não estou falando com procrastinador, né? Sim, Esse sim. aí é outro problema, né? Mas eu estou falando com alguém muito responsável, vai colocar aquilo num outro momento, reprogramar, prever como é que vão ser as coisas, para você também não estar o tempo todo ansioso, porque você vai esquecer as coisas. E vai acabar esquecendo compromissos sérios, vai acabar atrasando coisas que envolvem uma responsabilidade muito grande, e isso só vai aumentar a sua ansiedade. Então tem que se programar, tem que ter agenda, olhar ali, não é só porque tem um espacinho já vai encaixando coisas, pensa no total, que o corpo da gente tem limite também. E agora a gente vai para o nosso momento de reflexão. Vivemos em um mundo de incertezas e pensar nisso pode nos gerar uma ansiedade. Certa vez eu estava a refletir sobre algo novo que eu teria que enfrentar, decisões familiares importantes estavam acontecendo, coisas que muito alegravam meu coração. Porém, quando eu refletia de uma forma mais profunda o caminho que eu teria que percorrer, talvez os nãos que eu ia enfrentar, isso gerou em mim uma ansiedade, me levou para esse lugar de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu estou pronta? Será que é o momento ideal? Era uma mente muito inquieta, que a todo momento voltava para o mesmo assunto e para a pergunta, será? Ao ficar dessa forma, eu me percebi assim, um pouco preocupada, chorosa e até mesmo triste. Muitos sentimentos, então, passam no nosso coração e na nossa mente também, quando a gente está nessa situação de ansiedade. Mas eu me lembrei que Jesus sabia que eu teria ansiedade, que você teria ansiedade, e está tudo bem a gente experimentar ela. Somente não podemos permanecer nesse lugar, mas sim em Deus. Quando Jesus nos diz em Mateus 6, do versículo 23 ao 34, sobre não andarmos ansiosos, ele nos ensina sobre essa ansiedade das pequenas e grandes coisas. Ele nos mostra que devemos confiar nele, pois vai sustentar e dar o necessário a todos os seres que ele criou. Quando ele fala dos pássaros, nos diz que não semeiam, que não colhem e nem armazenam, mas diariamente dependem do Senhor para a manutenção da sua vida. Ele também nos fala das nossas vestes, que não devemos nos preocupar, porque o Pai Celestial sabe o que nós precisamos. Nós não conseguiremos prover para a nossa alegria e tranquilidade tudo aquilo que queremos, dependemos do Pai.
Dependemos da sua boa mão estendida sobre nós. E se temos o favor do Senhor, temos tudo o que precisamos. Então, devemos colocar o nosso coração e mente ansiosos nas mãos do Senhor e confiar no que Deus vai fazer em nossa vida. Vai prover e vai nos dar muitos presentes, revelando assim o seu amor. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. O Senhor espera de nós confiança, não viver como aqueles que não o conhecem, mas estarmos tranquilos, pois Ele cuida de nossos dias e nunca nos desampara. E sim, teremos todos os dias situações difíceis e preocupações para tratar, mas para uma vida em paz, precisamos deixar o nosso futuro nas mãos do Deus que governa sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe. E a minha oração por você é a mesma que por mim. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Ele nos ajude a olhar a perspectiva da vida do prisma dele, não mais do nosso. E se você tem caminhado nessa jornada, manda pra gente, conta como é que tem sido pelo nosso WhatsApp 11 974 181 456. Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse episódio. Compartilhe esse conteúdo se você conhece alguém que está passando pela ansiedade, que está se sentindo aí muito engolido, né, por essa situação. Compartilha não só para a questão de conhecimento, mas para edificar essa vida, trazer esperança, saber que há esse Deus maravilhoso que caminha conosco nesses momentos difíceis também. E quero aproveitar e agradecer ao pastor Júnior por estar conosco mais uma vez em mais um episódio. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. E a gente espera poder contar com você em outros. Podem contar comigo. Sempre muito bom. Queridas ouvintes, a gente se vê então no próximo Mulheres de Esperança. Até lá. Até. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.